baixar aqui. Qualquer coisa eu te passo, tá bom? Pra você baixar aqui também. Pega ela. Pode pegar ela aqui. Vamos ver quem tá entrando. Amor, vem aqui pra mim, não tá entrando. Tenta colocar, eu quero ver quem tá acompanhando a gente. O pessoal tá entrando. Ai, gente, estamos ansiosos aqui. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Na hora que você conseguir, amor, você passa aqui pra mim o celular, quero ver quem tá junto. Não tá indo? Se precisar desconectar, então, o fundo, desconecta. Boa noite. Quantas pessoas já? Glória a Deus. Vamos curtir já. Comentar. Boa noite pra vocês. Eu consigo ver do seu? Será? Pode dar pra mim, eu acho que sim. Conseguiu? Ei. Boa noite a todos vocês. A Churice já está com a gente, a Elaine, Ângela Ferreira, missionária Stephanie já está com a gente. Boa noite a todos vocês. Bom, pessoal, a gente está muito, muito feliz, gente. Ai, Gabi, a gente já se emocionou antes de começar aqui. Por quê? Primeiro eu vou me apresentar, porque o Face da Bia, para quem não me conhece, o Face da Bia tá perto. Para quem não me conhece, eu sou a Marcela Klaus, eu sou enfermeira, eu sou pastora e sou especialista em desenvolvimento pessoal. E para mim é muito gratificante, daqui a pouco choro, porque ela é chorando, eu chorando morrendo. Muito gratificante essa data aqui, a gente queria estar conversando há alguns minutos atrás. Porque a Bia é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, porque eu trabalhei em Álvaro de Carvalho, foi meu primeiro emprego como enfermeira. Então eu conheci a Bia de lá, há muitos anos atrás, uns 9, 10 anos atrás, gente. E aí olha como Deus é lindo. Depois de tanto tempo, já comecei a chorar. Glória a Deus, A gente está junta. Deus marcou essa data. E como a gente estava falando, foi uma luta muito grande para a gente estar aqui hoje. Mas para honra e glória do Senhor Jesus, esse projeto foi consagrado a Ele. O projeto não é meu. E a Bia, como convidada, o projeto é de Deus. Quando eu fui apresentar esse projeto para Deus, eu falei para Deus: Senhor, esse projeto é teu, eu quero ser conduzida a transformar a vida das pessoas, mas por sua direção. Então, Ele que escolheu os temas, Ele quem escolheu quem iria estar aqui. Nós oramos, jejuamos e estamos aqui. Porque para a glória do Senhor Jesus é dele. Então é vitória. O inimigo ele tem que se levantar, né? Sim. Mas é vitória. E agora eu vou estar passando para a Bia poder se apresentar. Boa noite, a paz do Senhor a todos, né? Meu nome é Fabiane, né?
muitos me conhecem por Bia. Eu sou de Álvaro de Carvalho. Sou diaconisa ali na igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. É ali que eu congrego. Sou técnica de enfermagem também e trabalho em Garça, mas moro ali em Álvaro. E é sem palavras para descrever o carinho que eu sinto pela Marcela e a oportunidade que Deus nos preparou de nós estarmos aqui nesta noite. E nós duas concordamos que realmente foi uma data que Deus reservou, tinha que ser hoje. Porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a sua vida nesta noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo que vai de encontro com o teu coração, algo que vai de encontro com a tua necessidade. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Amém, glória a Deus. E é um tema muito profundo, amados, cura interior. Eu vou fazer uma introdução para depois eu passar para a Bia. Bia, deixa o Espírito Santo te usar. O que a gente já falou, o projeto é de Deus e você veio aqui até hoje para ser usado, então é Ele quem vai conduzir, é Ele quem já está conduzido, é Ele quem vai conduzir. E cura interior é um assunto muito complexo e muito profundo também. E é um processo que a pessoa ela é liberta, amados, ela é liberta de ressentimentos, de autopiedade, de depressão, de ansiedade, de feridas que foram causadas nessa pessoa, traumas, vários complexos de inferioridade também, autocondenação, falta de perdão. A gente está acostumado, amados, a cuidar da nossa saúde física. E a gente hoje vive num modelo, num sistema, onde é um modelo curativo, a gente fala, né, Bia? A Bia da enfermagem, ela entende, e para que vocês possam entender. O que é um modelo curativo, amados? É quando você vai para o médico quando você já está doente. Então você vai tratar essa doença física. Aí a minha pergunta é, para vocês refletirem nessa noite. Alguém de vocês, olha que interessante, alguém de vocês aí sente ansiedade? Alguém de vocês aí sente o excesso, no caso? Porque uma ansiedade leve, que nós ficamos ansiosos, mas é uma coisa natural, que não te adoece. Mas alguém de vocês vive já com o pensamento acelerado? Com o pensamento já no amanhã, no futuro? Alguém de vocês, ou então, vive, a sua mente está com excesso de passado? Eu não chego nem caracterizar já a depressão. Eu falo o excesso mesmo do passado. Você vive se culpando. Alguém de vocês sente quando vai fazer alguma coisa, o coração acelerado, palpitando, a mão sua? Alguém de vocês já está desenvolvendo sintomas até gastrointestinais por conta das suas emoções? Quem aí sente? E muitas vezes a gente não entende que a gente precisa tratar isso, porque está relacionado com o nosso passado e as nossas feridas que foram causadas lá no passado. E a cura, eu falo cura da alma, né? Porque muitas coisas fizeram com que você lá no passado ou até hoje venha sentir esses sentimentos, esses sintomas, essas emoções. Às vezes você não está num nível já de ir para o médico, alguns estão, de ter que entrar com medicação, ir para o psiquiatra, passar no psicólogo. Mas outros, amados, sentem isso que eu estou falando e não tem noção que precisa dessa cura da alma, dessa cura interior. Então, a importância que tem a cura, né, Bia? Essa importância da gente identificar mesmo esses sintomas, essas emoções, esses sentimentos e ver que a gente precisa, todos nós, a gente parar um pouco e pensar, que nem Bia estava trabalhando, a gente estava até conversando, eu gosto de transformar vidas. E a maioria das pessoas que eu estou fazendo algum trabalho, eu peço para elas pegar, eu trabalho muito com dinâmica, ferramentas para desenvolver elas.
E aí quando eu falo assim, pega uma folha e escreve quem você é. É a hora que a gente trata. Essa semana, o meu esposo também a experiência de falar com várias pessoas que não sabem quem são. Elas não sabem. Gente, eu falo até, não é só pessoas que estão fora da igreja. Pessoas dentro da igreja que ainda tem algo para trabalhar lá dentro. E as pessoas simplesmente não sabem quem é. Não sabem qual que é a sua missão aqui na Terra. Qual que é o seu propósito de vida. Não sabem de onde veio nem para onde vai. Pessoas anos, Bia, na igreja. 30 anos na igreja. Que tem esses sentimentos, essas emoções que precisam ser trabalhadas. Né? E aí a gente precisa achar a raiz disso. Encontrar a causa, o que fez com que nós vivemos dessa forma. E aí a gente precisa de ir em busca dessa libertação. Se libertar. Por quê? Se a gente não tiver a cura da alma, a gente não vai conseguir viver uma vida plena e feliz. Você sente insônia? Você não consegue dormir? Coração taquicardia? Quem aí vai, gente, falando pra gente? Quem aí que sente? Tristeza sem motivo, né, Mar? Vai falando, Bia. Né? Tristeza sem motivo. Sem causa aparente, desânimo, né? Quantas vezes a gente, no decorrer da vida, a gente passa anos e nós ainda nos sentimos vazios, né? Como se não tivesse ainda valido a pena chegar até aqui. Sim. Né? E eu quero já dizer que eu acho que foi o maior milagre que Deus fez na minha vida, né? A maior cura que aconteceu em mim foi quando eu me converti. Então, não nasci num berço evangélico, né? Eu me converti já adulta, né? Já quase com os meus 30 anos. E eu digo assim que foi ali que Deus começou a me curar. Quando eu me converti, e eu acho interessante assim que eu me converti, acredito que em palavras, mas o coração ainda não tinha se convertido. Né? Porque comecei a ir para a igreja, mas o meu coração ainda estava no mundo. O meu coração ainda estava enraizado nas práticas antigas. E eu não conseguia me libertar. E eu não conseguia viver esse verdadeiro amor de Deus. E quando eu abri meu coração e permiti que Deus me tocasse, e eu me permiti conhecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Ele quem causa a cura interior. A partir do momento em que nós nos permitimos conhecer e deixar o Espírito Santo nos tocar, é aí que começa a transformação de vida. Porque quando eu me converti, mas o meu coração ainda não estava convertido, eu ia para a igreja, mas eu ainda queria estar no mundo. Mas quando eu pude sentir, quando eu fui tocada, quando eu fui inundada pelo Espírito Santo, por esse amor, então eu já não queria mais viver longe dele. E aí ele começa a trabalhar no seu coração, na sua maneira de pensar, na sua maneira de viver, na sua maneira de falar. Então, é como diz a palavra de Deus, que se nós acreditarmos em Jesus, como diz as Escrituras, rios de água vivas fluirão do teu ventre. E essa água viva ela é representada pelo Espírito Santo de Deus. E a cura começa a partir daí. Eu não achava que eu tinha que ser curada de alguma coisa. Você falou uma coisa muito importante. Eu não achava que eu precisava ser curada de alguma coisa. Mas eu digo para você que foi o ano retrasado que eu realmente provei de
de forma intensa e profunda e conheci o amor de Deus, o amor do Espírito Santo. E foi num momento de angústia, foi num momento de depressão, foi numa crise de ansiedade. É aí que eu conheci. E é maravilhoso quando Deus permite coisas na nossa vida e às vezes a gente não entende, nós não conseguimos compreender. Mas Ele sabe o caminho para chegar no nosso coração. Ele sabe o caminho. Porque essa fase, o Espírito Santo me fez conhecer coisas em mim que eu não conhecia, que eu não achava, sentimentos que eu não achava que existiam. Mas é isso que Ele faz. Ele se revela a nós e Ele nos revela quem somos. E muitas vezes essa questão de Ele revelar a nós dói. Porque você vai identificar verdadeiramente quem você é. Por isso que quando eu tava falando, que eu fico bem chocada assim, Bia. Porque eu pergunto, quem você é? Quem eu sou? E aí, sabe o que a maioria das pessoas responde pra gente? Eu não sei. E a maioria fala assim também. Eu não vivo, eu sobrevivo. A maioria das pessoas, gente, pra quem me conhece sabe que a gente está fazendo muito aconselhamento e orientando muitas pessoas. Todas as vezes que a gente vai trabalhar, quando a gente faz essa pergunta, a pessoa não sabe responder. A maioria das pessoas não consegue responder. E aí, que nem a Bia colocou. Aí a pessoa não entende que ela precisa. Porque ela acha que tá tudo bem. E nos relatos das pessoas falam assim, eu? Primeiro vem aquele eu, é assim que eles reagem. Eu sou uma pessoa feliz, mas eu sou uma pessoa triste. E aí conforme a gente vai conversando, o final que eles falam é, eu estou perdido, não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou, e eu não vivo. Porque eu sou uma coisa no meu trabalho, eu sou outra coisa em casa. Eu sou feliz no meu trabalho, em casa eu sou triste, no meu relacionamento eu sou triste, nas minhas finanças eu sou triste. Aí essa questão que nem a Bia colocou, que é muito importante, da gente identificar. Porque a gente não consegue parar para ver que você está vivendo excesso de futuro, que o seu coração palpita. Você já quer viver o amanhã, a gente nem viveu hoje. Sendo que eu falo assim muito para eles. A gente vive o excesso de futuro, vive o excesso de passado, a gente não consegue viver hoje. Cheio de dores. A gente não consegue identificar essas dores. Cheio de dores. E só o fato da pessoa não conseguir identificar, ela não vai conseguir ir para Deus e você falar cada vez que você vai mais para Deus, ele revela mais para você esses sentimentos de quem você é. Porque ele vai começar a confrontar quem você é. Você é arrogante, você é chata, você murmura demais. Aí a gente começa a analisar, a gente começa a parar para ver. Quando você para e pensa e analisa, você vai ver, olha em sua volta, começa a ver o que está em sua volta. Primeira coisa, você é feliz? Isso, e o que você colocou assim, que quanto mais você vai, e aí Deus vai confrontando, vai revelando quem você é. E eu digo assim que eu me converti, mas o velho eu ainda estava aqui dentro. Porque eu percebi que eu ainda era briguenta. Que eu ainda era reclamona, mandona. Eu ainda era. Dias tava uma flor, calminha, uma bênção. Mas dias que tava assim, o marido tava quase querendo morar no deserto. Do
que morar com uma mulher rixosa. Não é isso que a Bíblia fala? Então eu digo assim que às vezes a gente se converte de palavras, mas o coração não está convertido. Porque eu ainda posso estar na igreja, eu ainda posso ter um cargo, eu ainda posso participar dos eventos da igreja, mas eu ainda tenho um coração duro. Eu ainda tenho um coração rancoroso, eu ainda tenho um coração invejoso. E às vezes eu ainda não enxergo isso. Mas quando a luta chega, quando a crise de ansiedade chega, quando a depressão chega, você não vai falar assim, ó depressão, ó ansiedade. Eu sou presbítero, eu sou pastora, eu sou diaconisa. Você não vai conseguir. Porque independente do cargo que exercemos, independente da função que ocupamos, independente da posição que nós ocupamos, uma hora a crise chega. E é esse momento que o Espírito Santo começa a revelar. Sim. Quem que nós somos. Sim. E aí, quando eu entrei nesse processo, porque Deus tinha que trabalhar em mim. Porque eu não podia viver daquela maneira. Ele tinha que trabalhar em mim. Então ele precisava me apresentar quem eu era. Eu precisava porque eu não achava que eu era briguenta. Eu não achava que eu era rixosa. Eu não achava. Mas aí Deus me permitiu entrar num processo para que eu pudesse conhecer, para que eu pudesse tirar os entulhos que ainda existiam aqui dentro, mas que eu não conhecia. Sim. E às vezes a gente até sabe que existe, mas a gente meio que quer mascarar. Mas chega uma hora que isso aflora. Porque eu preciso, quando ele fala assim que, porque a Bíblia fala que quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Então eu ainda precisava ser essa nova criatura. Então Deus precisou me revelar isso, que ainda havia algo aqui dentro de mim que não condizia com aquilo que eu queria mostrar. E aí eu comecei a entrar numa crise de ansiedade, numa crise de depressão, porque anterior a este processo, eu tinha acabado de ter a minha bebê, então eu estava muito estressada, eu estava muito cansada, mas eu não estava percebendo isso. Uhum. Eu estava gritando, eu estava falando alto, eu estava briguenta, mas eu não estava percebendo isso. Até que eu entrei numa crise de ansiedade. E aí eu fui parar no pronto-socorro, e aí a depressão chegou. Mas eu digo assim que foi um processo muito doloroso. Foi um momento muito difícil. Foi a batalha mais terrível, acredito eu, que eu enfrentei. Mas foi o momento em que Deus mais se revelou. Foi o momento em que eu mais conheci o amor de Deus. Foi o momento em que mais o Espírito Santo de Deus se revelou. Porque ali, naquele momento, eu conheci quem era eu. Que eu ainda precisava ser curada. Que eu ainda precisava ser restaurada. Porque eu ainda percebi que a velha Fabiane ou a velha Bia, como muitos me conhecem, ainda existia aqui dentro. Eu me converti em 2012, eu me batizei em 2013. Deus me abençoou com uma família linda, com um esposo servo de Deus. Mas eu ainda não tinha me dado conta de que Ele tinha mudado a minha vida. De que Ele tinha colocado um novo caminho. Porque eu ainda continuava aqui dentro, não com as práticas antigas, mas aqui dentro o temperamento, o coração ainda era o mesmo. E se nós somos nova criatura, nós não podemos viver assim.
Porque nós não vamos conseguir viver a plenitude de Deus. Justamente. E eu digo assim que eu me converti em 2012, mas foi o ano retrasado que eu conheci quem realmente era Deus. E eu falo assim que muitas das vezes nós estamos tanto tempo dentro da igreja. É isso que eu falo. Nós estamos tanto tempo e nós ainda não conseguimos desfrutar da plenitude de Deus. Porque ainda nós estamos presos a coisas do passado, a sentimentos, a rancor, a ressentimentos. E ainda a gente insiste em falar assim, eu não mudo, eu sou assim. Eu sou assim. Então eu acredito que inúmeras pessoas, nós precisamos ser curados todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser curados. Porque eu falo assim, porque Deus, Ele tem muito mais a nos revelar. O Espírito Santo de Deus, Ele tem muito mais a nos revelar do que a gente pode imaginar. E eu quero dizer para você que quando eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar a mim? E Deus me trouxe a memória a respeito da mulher ali de Samaria, a mulher samaritana. E aí eu falei, mas por quê, né? E aí o Espírito Santo falou ao meu coração. E eu fui ler a passagem e ela chegou ali, Jesus estava, e Jesus pediu água e ela estranhou porque os judeus não falavam com os samaritanos. Isso. E aí Jesus falou assim, que se ela conhecesse o dom de Deus, ela pediria água e Ele daria a ela água para que ela não tivesse mais sede. Então eu falo assim, que muitas das vezes nós perdemos de desfrutar do amor de Deus porque nós ficamos colocando limites. Porque a gente acha que nós não somos capazes ou que não podemos, ou que Deus jamais vai olhar para nós por conta do nosso passado, por conta do que nós estamos vivendo, por conta do que ainda está no nosso coração. Mas eu fiquei observando Jesus e eu falei, gente, como que eu amo Jesus? E eu passei a conhecer Jesus verdadeiramente o ano retrasado. Porque eu me permiti ser curada. Eu acho que o primeiro passo é nós acreditarmos que independente de quem somos, independente do nosso passado, independente do que nós vivemos, independente de qualquer coisa, Ele morreu, foi por mim, foi por você. Então Ele não faz realmente acepção de pessoas. Ele veio para nos trazer vida. E vida em abundância. Então Ele não escolheu. Jesus poderia ter falado para ela, realmente os judeus não conversam com os samaritanos. Porque hoje é isso que nós vemos. Muitas das vezes nós somos impedidos de conhecer o amor de Deus por conta das limitações que são colocadas pela religiosidade. Sim. Não, eu não posso porque é de outra igreja. E aí eu conheci esse amor que vai além da placa de igreja. Porque eu falei, Senhor, eu quero servir a Jesus, eu quero servir a Deus. Eu quero experimentar desse amor. Não foi fácil. Porque eu precisei me desfazer da velha Fabiana. E me vestir da nova Fabiana. Então, eu acredito que o primeiro passo é você acreditar que independente do que aconteceu na sua vida, foi por você que Ele morreu. Foi por você, foi para o resgate da sua vida, para o resgate da minha vida. E nós temos que crer nisso. Nós temos que acreditar. E muitas das vezes a gente se faz de vítima, Marcela. Muitas das vezes a gente fica se vitimizando, falando, olha, Jesus não vai olhar para mim. Não, eu não vou para a igreja por conta disso. Não, por conta daquilo. E aí perde a oportunidade de ser tocada, transformada, de viver a plenitude desse amor. Porque, como eu e a Marcela estavam conversando antes, servir a Deus, amar Jesus é simples. O Evangelho de Jesus é simples. É simples. Às vezes a gente complica, o homem complica, porque fica impondo regras e nós temos
ali e tem que cumprir aquela regra, vai muito além daquilo. Eu acredito que essa pandemia está mostrando isso. Que eu ainda posso continuar sendo crente, mesmo não estando dentro da igreja física. Sim. Porque se eu fui tocada, se eu fui transformada por esse amor, se eu fui curada, então ele está aqui dentro. E aonde eu for, eu posso levar. Justamente. Então, eu me emociono de ver o que ele fez na minha vida, porque um dia minha amiga falou assim pra mim: você é muito abençoada. E só quem te conhece sabe o que Deus fez na sua vida. Então é isso que emociona. Porque quando você é curada, quando você deixa Deus tirar todo o lixo daqui de dentro, toda a amargura, toda a tristeza, todo o rancor, toda a frustração, todo o estresse, toda a ansiedade, quando você deixa isso, quando você deixa realmente o Espírito Santo entrar na sua vida e transformar, não se torna um fardo você servir a Deus. Fica leve. Fica leve, porque através da sua vida, Ele se revela quem é. Então, por isso que eu falo assim, que o primeiro passo é você acreditar que independente do que aconteceu na sua vida, foi por você. E como você disse, o segundo passo é se permitir. É se permitir. É se permitir ser perdoado. Porque se você não se permitir, você não ir para Deus, não se permitir ser curada, você não vai saber quem você é, você não vai saber quem Deus é e você não vai saber como o mundo é. Você vai ficar com tanto questionamento porque você não sabe quem você é, você não sabe quem Deus é e você não sabe como o mundo é. Você não consegue nem se relacionar. E aí a gente vai puxando, e aí a gente vê por que tem o problema no relacionamento, na família. Ou por que você não consegue ter um relacionamento legal na sua casa. Porque você não sabe quem é, você não sabe quem Deus é, e você não sabe como, você não consegue enxergar o mundo. A gente se desconecta da nossa essência. E a nossa essência, quando a gente, é que nem a Bia falou, é uma viagem. A cura interior, a cura da alma, é uma viagem que você tem que fazer para dentro. Você vai para dentro de si. Porque não tem como você se encher de coisas novas, que nem a Bia colocou, dessa água que flui, que Jesus disse que a gente vai ter uma vida em abundância e você vai jorrar. Ele fala que do seu ventre fluirão rios de água viva, da sua vida. Vai frutificar. Onde você colocar a mão, vai prosperar. Vai ter isso. E aonde você chegar, você vai levar dessa água. Você vai levar dessa água. Mas como que Jesus vai colocar se você está cheio de entulho? Se você está cheio de sentimentos, de emoções ruins? Não tem como ele colocar. E aí, à medida que a gente vai para ele, que nem a Bia colocou, ele vai revelando, processual. É processo, só que é um processo que precisa começar. Enquanto você não se permitir começar esse processo, porque não é de um dia para o outro, você vai ter que passar assim, confrontar esses sentimentos que tem dentro de você. Ver ainda esse velho homem, o que tem dentro de você ainda? Que nem a Bia colocou. Você nem imagina que você precisa de cura interior. A maioria, eu creio que a maioria que está assistindo essa live não se imagina que precisa de cura interior. Não consegue identificar esses sentimentos que a gente está falando. Porque tem muitas pessoas, amados, que se escondem atrás de uma máscara. Que ela vai para a igreja e vive uma religiosidade com uma igreja cheia de regras e paradigmas, que aí ela se esconde atrás de uma máscara e ela não consegue tirar essa máscara, porque se ela tirar, vai vir rancor, vai vir ódio, vai vir ansiedade, vai vir depressão, vai vir inveja, vai vir ciúmes. Ah, mas eu não preciso de cura anterior.
Você se aceita da forma como você é? Você consegue se aceitar dessa forma? Ou você é revoltado do jeito que você é? Ou você é feliz assim? Isso, você é feliz. Gente, essa frase, você é feliz. Você consegue se olhar no espelho? A sua vida hoje, você vive a plenitude do Espírito Santo no seu dia a dia? Você tem inveja das pessoas? Você sente uma carência excessiva de atenção? E eu acho assim que o mais importante, Má, é você identificar esses defeitos, você reconhecer e você colocar isso diante de Deus. É simples. É muito só mais isso. simples. É só isso, E gente. você deixar Ele trabalhar. Porque isso é primordial, isso é essencial. Porque eu lembro que nesse processo todo, eu chegava diante de Deus e eu sei o que é. Eu sei que muitas pessoas podem estar há anos passando por um processo de depressão, por uma crise de ansiedade. Eu passei, foi um curto período, mas foi intenso, foi doloroso. Então eu sei o que é. Então às vezes alguém está falando assim, ela não sabe porque eu estou há anos assim, ela passou um pouco tempo, mas eu sei o que é. E às vezes a gente tem esse defeito de querer diminuir a dor do outro. Sim. Porque às vezes o outro está há tanto, eu estou há tanto tempo, aquele só passou por isso, então, mas não é. Cada um tem a sua dor. E eu acho que isso também precisa ser respeitado. Então, esse foi um curto período, mas foi intenso, foi doloroso. E quando eu cheguei diante de Deus e eu comecei a sentir vergonha de quem eu era. Porque eu estava na igreja, mas ainda eu percebi que tinha dias que eu estava terrível. Eu estava muito estressada, eu estava muito briguenta. E às vezes a gente quer se esconder atrás disso, a gente quer arrumar desculpas. E falar, não, eu sou crente, mas mas também não tenho sangue de barata. Eu sou crente, mas a gente não pode viver assim por muito tempo. Porque senão você começa a travar as bênçãos que Deus tem para entregar para você. Porque como é que eu posso falar do amor de Deus se eu não vivo o amor de Deus? Se eu ainda não senti, como é que eu vou falar de algo que eu não senti, que eu não consegui sentir, que eu não consegui tocar? Porque eu falo assim, que a gente consegue tocar Jesus. Consegue. Eu não vejo, mas eu consigo tocar. Então, a partir do momento em que eu começo a abrir a porta para Deus trabalhar na minha vida, eu começo a reconhecer as minhas falhas, os meus erros, e eu coloco isso diante de Deus e eu quero ser curada. Então, você precisa querer ser curada. Você precisa querer essa transformação. Porque eu me lembro muito bem que eu falava assim, Senhor, eu sou assim, 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 assim. Me ajuda. Tira isso de mim. Me transforma. E eu sei o que é uma crise de ansiedade. E eu sei que muitas das vezes ela chega sem a gente perceber. Isso. Sem avisar. Eu falo assim que tinha dias que eu estava como um leão. Forte como um leão. Mas tinha dias que eu estava como um farrapo. Oscila, né? Sim. E aí, Má, quando você falou assim, da jornada da vida abundante, e eu lembro que eu declarava tanto isso dentro do meu quarto, nos dias de tristeza profunda, e eu falava, Deus, eu quero viver. Então eu quero dizer para você que você precisa querer viver. Que você precisa querer ter essa vida com abundância. Que você precisa querer ser feliz. Você não pode querer se acostumar. Mas há anos que eu estou assim. Mas você não precisa se acostumar com isso. Mas é anos que eu vivo assim. Você não precisa se acostumar com isso. Não importa quanto tempo ele faz. Não importa quantos processos você passou, ele faz. E eu falo assim, Má, que precisou eu passar por esse período de depressão, por esse período de ansiedade, para que eu pudesse alcançar
o amor de Deus, tocar em Jesus de verdade. Porque eu sempre até citava, e cito até hoje, Jó. Eu falo assim, como disse Jó, que eu conhecia Deus só de ouvir falar. E ele fala, mas hoje os meus olhos te veem. Então foi a partir daí que eu falei, Deus, até hoje, eu sempre ouvi, eu conhecia Deus de ouvir falar, da forma que me foi apresentado na igreja. Mas a partir desse período, eu pude ver, os meus olhos puderam contemplar. Eu digo para você que Jesus, que o Espírito Santo, que Deus vai muito além do que a gente consegue imaginar. E Ele cura sim, e Ele cura. São processos dolorosos muitas das vezes, mas é recompensador, mano. Porque tira um peso, tira uma carga que só te trava. E você começa a desfrutar da plenitude de Deus. Então, independente do tempo que você tem vivido assim, independente do tempo que você tem estado assim, Ele ainda pode fazer na sua vida. Eu acredito que é por isso que hoje nós estamos aqui. Porque o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Com você que está na igreja, mas ainda está amargurado. Está na igreja, mas ainda está entristecido. Está na igreja, mas ainda não conheceu Jesus. Ainda não tocou. E você precisa declarar isso. Você precisa falar. E eu falo assim que quando eu entrava no meu quarto, e eu falava, Senhor, eu quero viver. Eu quero ter vida, e vida com abundância. Me cura, me transforma. Tira do meu coração esse peso, essa tristeza. E eu entendo porque é uma tristeza que você não consegue explicar. Porque é fácil você falar, eu estou triste porque eu perdi meu esposo, eu perdi um filho, eu perdi o emprego. Mas você explicar a tristeza de uma depressão, você não consegue. E dói na alma. Dor na alma. Algum dia teve dor na alma? É dor na alma. Você geme de verdade. Geme. Porque sua alma geme. E às vezes a dor é tão intensa, Má. Eu falo assim que eu já passei por isso, porque às vezes a dor na alma era tão intensa, que eu não conseguia chorar. Olha pra você ver que terrível. Você não consegue chorar. É uma agonia tão grande que você não chora, mas aquilo está doendo e você não consegue explicar. Então, olha aí. Mas eu digo para você que Ele chega e Ele cura e Ele tira essa dor. Porque a palavra de Deus fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ela vai até a divisão da alma e do espírito. Então, Ele te vê. Eu li uma passagem essa semana de um livro em que a escritora falou assim, Jesus não via pessoas. Ele não só via pessoas, Ele enxergava corações. Eu me converti, mas ainda continuava briguenta. Ainda continuava tinhosa, brava. Mas seguia a vida, mas seguia a vida. Precisei entrar neste processo de depressão para eu começar a reconhecer as minhas falhas, os meus erros e conhecer quem era Deus, quem era Jesus. E Ele chega no mais profundo da nossa alma, Ele chega no mais profundo do nosso coração. E de verdade, quando ninguém mais te vê, Ele vê. Ele enxerga o teu coração. Às vezes você se sente diminuída. Complexo de inferioridade. Sim, porque você fala assim, mas eu ainda sou assim. Necessidade de aprovação. Mas Ele enxerga o seu coração. Sim. Ele sabe que você precisa dele. E muitas das vezes nós precisamos reconhecer que nós precisamos dele. Nós temos que declarar isso. Nós temos que declarar isso na nossa vida. Eu falo assim que é possível
recomeçar, é possível ter uma vida nova com Deus, é possível sim. Porque Deus me abençoou de uma forma tão extraordinária, porque eu lembro que quando eu me converti, o Espírito Santo está trazendo isso muito no meu coração, estou batendo nessa tecla toda hora, porque quando eu me converti, eu lembro que eu ia na igreja, aí quando eu saía da igreja, eu ia no baile. Daí depois, no outro final de semana, eu ia de novo na igreja, e depois eu saía da igreja e eu ia pro baile. Eu estava gostando do que eu estava vivendo na igreja, sim. Eu estava gostando de conhecer a palavra de Deus, mas eu gostava de ir pro baile. Porque no meu entendimento eu não estava fazendo nada de errado, porque eu gostava de dançar, eu só vou dançar. Mas o Espírito Santo, Deus, já tinha marcado a minha vida. Amém. E aí eu me lembro uma vez que eu falei com uma amiga minha e eu falei assim, eu gosto de estar na igreja, mas eu também gosto de ir pro baile. E aí ela falou assim pra mim, nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou nós servimos a um e nós desagradamos o outro. Não tem como nós servirmos aos dois ao mesmo tempo. Mas quem vai causar essa mudança em você não é o pastor, não é a igreja e não sou eu. É o Espírito Santo de Deus que vai mudar isso em você. E eu guardei aquilo no meu coração. E eu me lembro que no próximo final de semana eu ainda insisti em ir na igreja e fui pro baile. Mas quando eu cheguei lá, já não era mais o meu lugar. Porque o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando no meu coração. E eu já comecei a desfrutar desse amor, dessa presença. E eu queria mais. Mas muitas das vezes nós servimos a Deus de forma imatura, amado. Nós servimos a Deus de forma rasa, leviana, porque nós começamos a entrar naquela rotina. E aí Deus precisa te levar a lugares mais profundos, porque Ele quer se revelar a você. Ele quer mostrar que Ele pode transformar muito mais a sua vida. E Deus queria se revelar a mim, mostrar que Ele podia me dar muito mais do que simplesmente me tirar da vida que eu tinha antes. E aí eu comecei a viver a palavra de Deus quando diz assim, que nós temos que buscar primeiramente a Deus. O reino de Deus é a sua justiça e depois todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E aí, quando eu comecei a ir para a igreja, como eu comecei a conhecer realmente quem era Deus, e eu só queria estar ali, então, de verdade, o meu coração era para estar ali. Eu não queria mais nada, eu queria mais daquele Deus. Eu queria mais daquele lugar. E Deus foi acrescentando na minha vida, e Deus foi fazendo na minha vida. E Deus me abençoou com uma pessoa boa, com um homem de Deus, com um servo do Senhor. E eu também digo para você que vale a pena esperar em Deus. Não adianta eu querer servir a Deus porque eu preciso de algo. Porque eu preciso de coisas. Eu tenho que sentir a necessidade de servir a Deus porque eu preciso da salvação. Porque eu preciso ser salva. Porque eu preciso conhecer as coisas do alto. Porque quando nós nos deixamos ser tocados e transformados pelo Espírito Santo de Deus, tudo isso daqui já não vale tanto a pena. São coisas necessárias para o dia a dia. Mas só que quando você se enche de Deus, quando as lutas chegam, não são as coisas que vão te proteger. Não são as coisas que vão te impulsionar a orar. Mas é o Espírito Santo de Deus. Então isso é o mais importante. Então eu te convido nesta noite a querer conhecer verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Conhecer verdadeiramente Jesus. E eu preciso que você acredite que independente do que aconteceu na sua vida, você tem que aceitar ser perdoada. Você precisa acreditar que foi por você.
E que quando ele passou todo aquele processo, quando Jesus passou todo aquele processo da cruz, que a agonia era tanto, e eu li isso nesta tarde hoje, em que o suor dele se transformava em gotas de sangue, então foi por você. Então não é à toa que você está aí ouvindo, não é à toa que nós estamos aqui. Porque da mesma forma que Deus transformou a minha vida, da mesma forma que Ele me curou de coisas que eu não imaginava que eu precisava ser curada, então Ele me fez acreditar. Ele se colocou, Ele se apresentou. Então deixa Deus se apresentar a você. E se permita ser curada. Se permita conhecer esse Jesus que vai além. Que vai muito além de você cumprir esse ritual de ir para a igreja, sentar lá no banco e cantar aleluia e glória a Deus e voltar para casa ainda vazia. Porque quando você se enche do Espírito Santo de Deus, quando você conhece esse Jesus que não olha, não faz acepção de pessoas, e a gente pode olhar para a vida de Jesus e ver que ele estava nos lugares improváveis, com aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade. Mas ele estava ali justamente para que hoje nós também pudéssemos enxergar que ele fez isso por você também. Por você também. Então ele pode curar você de traumas, ele pode curar você de qualquer sentimento que ainda insiste em estar no seu coração. Ele pode transformar o seu caráter. E ele transforma. E ele transforma vidas. E ele aperfeiçoa caminhos. E ele faz tudo perfeito. Então nós precisamos nos permitir ser tocadas e curadas pelo Espírito Santo de Deus todos os dias. Nós precisamos desfrutar desse amor. E para ser possível nós desfrutarmos desse amor, nós precisamos reconhecer nossas falhas, confessar e se permitir ser perdoado. E é tremendo. Nosso tempo está quase acabando. Falta quantos minutos, mano? Gente, está quase acabando. Por mim, eu ficava até meia-noite. Porque é incrível. A gente fala tanto, né, Bia? Que a gente tava, que nem a gente tava conversando. A gente é apaixonada por almas, a gente é apaixonada por vidas, porque a gente se permitiu. A gente se permitiu passar por esse processo de cura interior. Então, que vocês possam nessa noite, amados, se permitir. Olha para dentro de você. Vai lá no espelho. Confronta você. Quem é você? Você é feliz? Confronta você. Você merece, como a Bia colocou. Jesus Cristo morreu naquela cruz, foi por você. Você merece ser feliz aqui. E eu bato nessa tecla, porque as pessoas estão vivendo infelizes. Independente se você não está na igreja ou está na igreja, as pessoas não estão felizes. Se permita ser moldado, se permita ser transformado. Não importa quais são as suas falhas, porque Deus ele não olha para as suas fraquezas nem para as suas falhas. Ele não está preocupado com isso, ele está simplesmente preocupado em te amar. E aí, à medida que você vai para ele vai te revelar o que precisa ser mudado. E aos pouquinhos ele vai trabalhar isso em você. E você vai começar a desfrutar do melhor dessa terra. Você vai viver o melhor no teu relacionamento. Enquanto você não for curado, você não vai viver o melhor no seu relacionamento, na tua família. Vocês estão entendendo por quê que vocês não estão vivendo ainda? O melhor com os teus filhos, porque ainda dói. Como é que você vai dar uma coisa? Eu falo muito isso, Bia. Como é que você vai dar uma coisa que você não teve? Só que hoje Deus está dando oportunidade pra gente nessa noite de fazer algo diferente. Ele está querendo te dar. Se você não foi amado, se você não foi amado lá atrás, Ele está falando pra você que Ele te ama. Se faltou algo, o que faltou pra você? Ele está falando que Ele vai te dar. É carinho que faltou. Ele te ama, Ele quer te dar cola, Ele quer te dar carinho.
Se permita nessa noite, independente, amado. Independente de quem seja. Que nem a Bia colocou, ele não faz acepção de pessoa, ele não olha para isso. Ele só quer transformar a sua vida. Ele quer que você levante e contemple das maravilhas dele nessa vida. É nessa vida, gente. Ele fala que a vida em abundância é nessa vida, é nessa terra. Se permita ser amado, é só isso. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Não tem nada de dificuldade que possa fazer com que você se achegue aos pés de Cristo e coloque diante dele todas as suas fraquezas, todos os seus defeitos. Que ele vai começar a mudar a sua vida, amado. E ele vai começar a mexer na Bia. Ele vai começar a mexer na sua estrutura. Olha que testemunho maravilhoso que Deus fez com que a gente ouvisse. E eu tenho só te agradecer, vou estudar o tempo. Bia, eu te amo, você sabe disso. Eu tenho um carinho. Eu amo mais. Sou apaixonada pela Bia. Ela é uma pessoa incrível. Eu vejo o que Deus está fazendo na vida dela. Eu tive a oportunidade de te conhecer ela 10 anos atrás. E Deus está dando essa oportunidade. Essa data estava marcada no céu. Hoje a gente está aqui com a nossa vida transformada. Sim. E a gente está muito feliz, gente, porque hoje a gente vive do amor de Deus. Sim. E a gente quer que vocês vivam, a gente chora. É chorona. Ai, meu Deus, quem vai virar? A Bia é chorona, eu sou chorona. A Bia ama cura interior e eu também. E é isso que a gente quer, né, Mar? Que as pessoas conheçam esse amor. E sejam tocadas por esse amor. E sejam abençoadas por esse amor. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. E que você possa sentir nessa noite esse amor. É que a gente não consegue transmitir lá, mas eu creio que vocês sentiram o que a gente sentiu aqui. O abraço do Espírito Santo de Deus. Você merece ser feliz. Você merece ser feliz. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu sempre quero ler com uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é merecedor Ele é de maravilhoso. toda honra, toda glória e toda graça. Amém? Amém. Eu queria agradecer, irmãos. Rapidinho, o amor já vai cair no Instagram? Falta 3. Eu queria agradecer todos que estão acompanhando o nosso trabalho. Tem bastante gente compartilhando. Gente, se você conhece alguém, curta, comenta, compartilha. A gente quer alcançar o máximo de vidas possíveis. A gente tem que declarar desse amor e falar mesmo. A gente tem que levar essa palavra para as pessoas serem transformadas. E eu quero agradecer todas as pessoas da região que estão acompanhando a gente. Cafelândia, Lins, Bauru, Marília, Álvaro, Presidente Alves, Santo Antônio de Posse, até São Paulo também está com a gente. Então eu agradeço todos vocês. Pirajuí, no nome de Jesus, um grande abraço. Um beijo, gente.